Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à quarta aula da formação Entre o Céu e a Terra, um caminho Laudato Si. Hoje é dia 27 de maio, estamos a celebrar a semana Laudato Si. Este ano comemoramos, não é? E contamos os 10 anos desde a publicação da encíclica Laudato Si, que aconteceu a 24 de maio de 2015. Por isso mesmo, esta formação começou no dia 24. Foi nesse dia que saiu a primeira aula, que girou à volta da introdução da encíclica. Depois, nas aulas seguintes, passámos pelos capítulos 1 e 2 e hoje o nosso foco será o capítulo 3. Nos primeiros capítulos da encíclica, o Papa Francisco aponta os grandes problemas que afligem a humanidade. Neste terceiro capítulo, ele revela-nos e fala-nos sobre as causas, ou seja, a raiz de todos estes problemas. Ele diz que a crise ecológica que vivemos hoje não é só uma crise da natureza. Na verdade, a crise da natureza revela algo mais profundo, uma crise do próprio ser humano. Assim, no terceiro capítulo da Laudato Si, o Papa Francisco convida-nos a olhar para dentro. Ou seja, convida-nos a uma reflexão interna, a fim de percebermos como as nossas escolhas, os nossos estilos de vida e até a nossa forma de pensar colaboram com a destruição da nossa casa comum. Então, vamos lá tentar perceber isto um pouco melhor. Vivemos num tempo marcado por velocidade, não é? Vivemos à pressa, estamos sempre apressados, sem tempo. Vivemos num tempo marcado por consumo. Parece que precisamos de ter para ser. E vivemos também num tempo marcado por descartabilidade. Descartamos muito facilmente. É a lógica do usar e deitar fora. Uma lógica que invadiu não só a forma como tratamos as coisas, os objetos, mas também como nos relacionamos com as pessoas e com a própria criação. Usamos, gastamos, deitamos fora. É a chamada cultura do descarte. Já tinhas ouvido falar? Descartamos alimentos enquanto milhões passam fome. Descartamos roupas, objetos, coisas, recursos. E nem sequer pensamos no impacto ecológico da produção e do lixo. E vamos mais longe. Damos-nos ao luxo de descartar florestas, ecossistemas, espécies. Mas o pior e o mais grave de tudo é que também descartamos pessoas. Descartamos os idosos, os pobres, os migrantes, os doentes. Descartamos como se fossem peso e não vida. Se não nos serve, se não nos traz algum benefício, descartamos. Esta cultura do descarte é um verdadeiro desafio à dignidade humana e à criação. Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco denuncia com força
esta cultura do descarte, que transforma tudo, inclusive vidas humanas, em objetos sem valor quando deixam de ser úteis, produtivos ou rentáveis. Diz-nos no parágrafo 22, essa cultura afeta tanto os excluídos quanto as coisas que rapidamente transformam em lixo. Assim está o mundo. Mas a fé convida-nos ao contrário. A fé convida-nos a acolher, a preservar e a restaurar. Nada do que Deus criou é inútil. Ninguém é descartável. A terra não é um depósito de sobras, mas uma casa comum, feita com amor, em amor, por amor e entregue com confiança. Já vimos isso nas aulas anteriores. A cultura do descarte nasce do egoísmo e da pressa. Nasce da falta da relação, de relacionamento, de convivência. O Evangelho, ao contrário, chama-nos à ternura, ao cuidado, à solidariedade. Tudo está interligado. Não é? Ouvimos esta frase, aparece tantas vezes na encíclica. Tudo está interligado. Por isso, ao descartarmos a criação, descartamos também uma parte de nós mesmos. E sabes uma coisa? Associado a esta cultura do descarte, surge outra ideia perigosa, o chamado paradigma tecnocrático, ou seja, as tecnologias que nós, seres humanos, inventamos e que achamos que vão resolver tudo. Vamos lá tentar perceber melhor um pouco mais isto do paradigma tecnocrático. O Papa Francisco começa este terceiro capítulo a falar sobre a tecnologia como fonte de bem-estar e segurança para a humanidade. Mas depois ele aprofunda um pouco mais numa tentativa de desconstruir o chamado paradigma tecnocrático. Repara, desde o tempo da Idade da Pedra, temos vindo a inventar tecnologias, não é? Desde as mais simples até às mais complexas. Invenções que tinham um objetivo e que têm, não é? De nos facilitar a vida, de nos permitir melhorias significativas. E realmente isso acontece. E por isso desenvolvemos a crença de que a tecnologia resolve todos os problemas. Na Laudato Si, o Papa Francisco alerta para termos cuidado com essa crença. Ele alerta em relação a essa mentalidade dominante no mundo atual, não é? Que ele chama de paradigma tecnocrático, que é uma forma de pensar que coloca a técnica e a tecnologia acima de tudo, não é? As pessoas acreditam que a tecnologia, a técnica, resolve todos os problemas da humanidade, só por elas, não é? No parágrafo 108, o Papa diz-nos: a tecnologia tende a absorver tudo na lógica do domínio, a natureza, os seres humanos e até mesmo o tempo. É a ideia de que o ser humano, com a sua razão e o seu poder técnico, pode controlar, explorar e manipular a natureza sem limites.
à vontade, como se fosse dono e senhor de tudo. Esta capacidade de inventar e criar tecnologias traz-nos um poder que requer de nós uma imensa responsabilidade. Porquê? Porque este é um poder que tem de estar assente numa ética sólida, uma ética que coloque limites e nos contenha dentro de um lúcido domínio de nós mesmos. Porque a tecnologia avança mais rápido que a consciência moral. E por isso o Papa alerta-nos que quando o progresso perde o rumo ético, transforma-se numa arma perigosa. De facto, ele torna-se destrutivo. E é isso que estamos a viver, que estamos a experimentar nos dias de hoje. Usamos a tecnologia, o progresso, para fins unicamente lucrativos, económicos. Tudo é um produto, tudo é objeto de lucro. Atualmente, o valor das coisas é medido pelo lucro e não pela vida. E aquilo que não serve aos interesses imediatos e económicos torna-se irrelevante. É esta cultura do relativismo, esta cultura do relativismo leva pessoas a tratarem outras como meros objetos, obrigando-as a trabalhos forçados ou reduzindo-as à escravidão. É a mesma lógica que leva à corrupção, que leva à exploração sexual de crianças, que leva ao abandono dos idosos e a tantos outros crimes contra a humanidade e contra a nossa casa comum. Há uma exploração total dos recursos da natureza, uma degradação ambiental e uma perda do sentido da vida e da convivência social, onde o excesso do consumo, dos estímulos, da tecnologia nos anestesia por completo, nos adormece e onde os que mais sofrem são os mais pobres. Atenção que o Papa Francisco não era contra o progresso ou a tecnologia, nada disso, não é? Ele reconhece os benefícios que a tecnologia traz à saúde, à comunicação, ao transporte e a tantas outras áreas da nossa vida. Claro que sim. O que o Papa Francisco critica e criticou foi o uso descontrolado e desvinculado da ética e da espiritualidade da tecnologia. É isso que lemos no parágrafo 136. A tecnologia separada da ética torna-se incapaz de autolimitar-se. Bom, então, e agora? O Papa Francisco diz-nos que a alternativa é uma ecologia integral que una ciência, ética, espiritualidade e justiça. Um novo olhar no qual a técnica sirva à vida e não o contrário. Vou repetir. A alternativa é uma ecologia integral que una ciência, ética, espiritualidade e justiça. Um novo olhar no qual a técnica sirva a vida e não o contrário. O verdadeiro progresso não é aquele que domina tudo, mas o que respeita os ritmos da criação, que inclui os mais frágeis e que cultiva a paz com a terra. No parágrafo 112, lemos: a liberdade humana
é capaz de limitar a técnica, orientá-la e colocá-la ao serviço de outro tipo de progresso, mais saudável, mais humano, mais social, mais integral. Por isso, o Santo Papa apela-nos para uma revolução cultural. O que é que isto quer dizer? Uma revolução cultural. Quer dizer que temos de repensar a comunidade humana, construir uma nova ética, mudar a forma como pensamos, como consumimos, como nos relacionamos entre nós e com a natureza. É uma oportunidade para mudar, para voltar à simplicidade, para escolhermos outro caminho. Precisamos de uma nova cultura, a cultura do acolhimento, da responsabilidade, da reverência pela vida. Como cristãos e como seres humanos acima de tudo, somos chamados a uma conversão ecológica integral, total, absoluta. Como seres humanos, como cristãos, somos chamados a romper com a lógica do descarte, a reencontrar o valor das pequenas coisas, a redescobrir o sentido da fraternidade com tudo o que vive, porque a vida é um dom precioso, um tesouro. Como diz a Laudato Si, a humanidade já possui os conhecimentos necessários para resolver o problema ecológico. O que falta é uma consciência e uma vontade política. Mas sabemos que, talvez, mais do que tudo, o que falta é coragem. Coragem para refletir e falar sobre o que está na raiz dos problemas e coragem para mudar. Coragem para dizer: eu também faço parte desta crise, eu também contribuo e tenho a minha cota parte de responsabilidade. Mas eu também posso fazer parte da solução. Estamos intimamente ligados, não apenas uns com os outros, mas com toda a criação. As nossas feridas, tanto pessoais como ecológicas, são reflexos de um desequilíbrio maior, de uma relação fraturada com a Terra e uns com os outros. Por isso, a cura deve acontecer em todos os níveis. À medida que trabalhamos para restaurar a Terra, devemos também curar as relações humanas, as feridas causadas por conflitos, deslocamentos, injustiças. Somente quando realinharmos a nossa vida à visão de Deus para a criação, enraizada no amor, na justiça, no cuidado, poderemos verdadeiramente refletir a beleza e a grandeza do nosso Criador. Então, com fé inabalável, sigamos em frente, acreditando que mesmo nos momentos mais sombrios, a graça de Deus sustenta-nos. Somos co-peregrinos, caminhando juntos nesta jornada sagrada, comprometidos com a cura, com a renovação e restauração da nossa casa comum. Não olhes para o lado, olha para ti. Começa por ti. Estás disposta a mudar? Estás pronto para assumir o compromisso com a restauração da nossa casa comum? Então anda aí, junta-te a nós.
aos muitos que estão comprometidos com isso. Porque, felizmente, existem muitas pessoas comprometidas. Hoje ficamos por aqui, terminamos com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor da vida, tu criaste-nos com amor e nos confiaste o cuidado da terra. Reconhecemos que muitas das feridas do mundo nasceram das escolhas humanas, do egoísmo e da ganância. Perdoa-nos pelas vezes em que colocamos o poder acima do serviço, o lucro acima da justiça, o consumo acima da vida. Dá-nos um coração novo, capaz de reconhecer os nossos erros e de caminhar com humildade rumo à conversão ecológica. Que possamos semear uma nova cultura de cuidado, de solidariedade e de respeito por toda a criação. Entre o céu e a terra, renova em nós o compromisso de sermos guardiões da tua obra. Amém. Obrigada por estares por aí. Paz e bem. Até amanhã. Viva Laudato Si.